e aventureiras, na aula de hoje nós vamos aprender sobre Ilha de Santorini. Pessoal, essa ilha é uma ilha translutrante, porque muito tem se falado atualmente dessa ilha. Por quê? Essa ilha ela é fundada em cima de rejeitos vulcânicos. Então, hoje nós vamos entender o porquê dessa cidade ter se formado ali e quais suas consequências na sua localização geológica e geográfica. Beleza? Então vamos lá. Santorini, uma ilha localizada aqui no arquipélago da Grécia, né? Antigamente chamada de arquipélago da Grécia, no mar Egeu. Fica situada no Arco de Egeu. Esse Arco de Egeu é um arco que foi formado há milhões de anos atrás, há cerca mais ou menos de 2 milhões de anos atrás que ela foi formada. E ela foi formada aqui, pessoal, por atividades tectônicas de placas oceânica. Eu já assinei uma aula sobre isso já. É só tu ir lá no começo lá das aulas que você vai ver uma aula sobre placas tectônicas convergentes. Então o que acontece? Com a atividade tectônica ativa nesse local, muitos vulcões oceânicos começaram a entrar em erupção. E no que eles entravam em erupção dentro da água, entenda uma coisa, quando o vulcão ele entra em erupção dentro da água, ele forma ilhas. Tu quer dizer que toda a ilha é formada por atividade tectônica? Toda a ilha. Tipo, tu pega o planeta Terra, aí geralmente tu vê uma ilha bem pequenininha lá no meio do oceano. Aí tu diz, mas essa ilha se formou ali. Atividade tectônica oceânica, se chocam, os vulcões eles começam a transbordar dentro do oceano, eles vão subindo, quando eles chegam na superfície, eles vão se consolidando e formam aquelas ilhas. Com o tempo, o solo, que é rico, pessoal, o solo é rico em minerais, rico em vários atributos que o solo ele precisa ter para que ele possa se desenvolver. Porque o solo, para ele ser solo, ele é areia e quartzo. Ele precisa desses três. Então, com esses três, ele já é um solo. Aí ele precisa também de compostos orgânicos e minerais. Então, o solo ele vai se formando ali, vai se formando a ilha. E essa ilha de Santorini é uma ilha muito linda, conhecida muito na Grécia pelas suas casas que ficam nas falésias, né? Como se fossem lá falésias, que são falésias. E elas são colocadas ali, aquelas casinhas brancas, com meu amigo, é muito lindo, é muito lindo. Então essa é a ilha de Santorini, ela fica localizada aqui, ó, na Grécia e do lado da Turquia. Outros países aqui são vizinhos dele, como a Argélia, a Macedônia, a Bulgária e a Turquia, né? Que é a Turquia esse aqui tudinho. Então beleza. Mas Neto, qual é a placa tectônica que passa por aqui? Qual é a falha tectônica, pessoal? É uma falha tectônica nada menos com a euroasiática e a africana. Pessoal, essa placa tectônica dividiu continentes. Aí o pessoal se pergunta, por que tem tanta atividade tectônica lá? Por que está acontecendo isso? Será que é a volta de Jesus? Pessoal, eu acho muito interessante as pessoas associar eventos geológicos com a volta de Jesus. Porque a Bíblia fala de alguns eventos que vão acontecer realmente. Porém, esses eventos eles não são isolados. A Bíblia fala de eventos catastróficos que vão alertar milhões de pessoas. Esse evento aqui, ele vai alertar muitas pessoas sim, mas sendo que esses eventos acontecem sempre. Todo ano tem terremoto em Santorini, todo ano. Notícias aqui, ó, da página Veja, diz assim, só esse ano, viu? Dados da Universidade de Atenas indicam que a região de Santorini, Amargos, Ios e Anafili, que são outras ilhas vizinhas. Mas por que, né, essa atividade tectônica ela tá tão intensa? Pessoal, é uma placa tectônica, pode não cair, é uma placa tectônica continental. Ela separou o continente. Você consegue entender? Não é uma falha tectônica ali pequenininha, não. É uma falha gigantesca. Então, com o passar do tempo, aquela placa tectônica ela vai sim fazer com que aconteça alguns terremotos. Sendo que, a período lá atrás mesmo, pode ser que não tivesse nenhuma atividade tectônica. Então, é complicado. Mas, essa ilha de Santorini é uma ilha localizada em um local que tem muito terremoto. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a formação inicial, pessoal. É como eu já falei, já expliquei um pouquinho já, né? Que essa ilha foi formada por atividades tectônicas e o seu choque de forma continental.
houve a erupção de... Outra observação, o mar Egeu é um mar continental, então ele não é um oceano, né? Então ele faz parte do oceano que? Mediterrâneo. Então ele é um mar continental que faz parte do mar Mediterrâneo. Houve uma erupção tão grande, mas tão grande, de magnitude que aconteceu vários eventos, né, com essa placa tectônica quando ela se chocou. E um deles foi o quê? Foi a formação desse arquipélago aqui, que é o Arco de Egeu. Pronto, essas ilhazinhas aqui, ó. Eu vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Pronto, tá vendo? Essas ilhazinhas desse arco, elas foram formadas a partir desse que são consequências desse choque de placas continentais. Quais são os eventos? Tsunami. Houve um tsunami tão grande, mas tão grande, que pegou, pronto, o tsunami foi aqui, pegou cidades da Grécia com mais de 110 quilômetros do ponto alvo onde foi o choque das placas tectônicas. 110 quilômetros. E, consequentemente, cidades foram inundadas completamente. E veio a história da cidade de Atlântida, pessoal. Veio essa história que existiu Atlanta, Poseidon, tá? Teve uma cidade submersa. Pronto, veio daí, desse grande tsunami. Beleza? Pronto. Mas, Neto, por que o mar é o mar de Egeu? Errei, pessoal, muito grande naquela época. Na época dele, né? E ele tinha um filho chamado Teseu, era o filho de Egeu. Descobriu que Teseu foi matar como é o nome daquele? Minotauro. Ele foi matar o Minotauro, que era como se fosse um homem com uma cabeça de touro. Ele foi matar Minotauro. Teseu foi matar Minotauro e morreu. Ageu, que era o pai dele, descobriu que ele tinha morrido e se jogou. Consequentemente, o mar foi conhecido como Mar de Egeu por causa disso, porque eles meio que se suicidou no mar e colocaram o nome do Mar de Egeu. Pronto, beleza. Essa grande erupção miônica criou essas ilhas e atividades vulcânicas recentes. Foi essa que eu falei agora. Existe um vulcão lá na cidade de Vulcão que consegue se manter-se ativo hoje por causa dessas atividades tectônicas. Então, há atividades tectônicas tradicionalmente naquele lugar. Atividades vulcânicas, consequentemente, são frequentes naquele lugar. Então, Neto, quer dizer que eu posso estar aqui e pode estar tendo uma erupção vulcânica ali? Pode ver. Vamos pular essa parte aqui da geografia e vamos ver as coisas boas agora daquele lugar. Paisagens e arquitetura. Pessoal, a paisagem arquitetônica da ilha de Santorini é muito linda. Porque eu tenho certeza que todo mundo já viu aquelas falésias com as casinhas brancas, bem bonitinhas, com os tetozinhos azul. Aí você sabe por que essa estrutura é feita assim? Vamos lá. Lembra que quando o vulcão entra em erupção, ele fica fazendo como se fosse um amontoado assim. Pronto. Esses amontoados, pessoal, eles começam a se solidificar com milhares de anos e começaram a fazer as casinhas assim, ó, como se fosse uma favelinha. Agora na Grécia é uma falésia, né? E no Brasil é uma favela. E fica essas casinhas assim bonitinhas, beleza? Então, por que ele pinta de branco as casas e o teto de azul? É muito intensa, igual a qualquer outra parte do país. Mas eles são inteligentes. Como é muito aglomerado lá, tem muita gente em cima da outra, possa ser que lá é muito calor. Então vamos fazer alguma coisa para diminuir essa temperatura. E eles fazem o quê? Então as casas brancas e o teto de azul. Por quê? O branco ele não consegue absorver muito o calor, diferente das outras cores. Ele expele mais rápido aquela luz. E naquele lugar ele fica mais... Beleza? O turismo e a economia de Santorini é muito constante. Eles vivem disso. Por quê? Pessoal, imagina só. Uma piscininha daquela espelhada bem bonita. Tu numa falésia daquela lá em cima, vendo o mar de Egeu e um pôr do sol lá atrás. Meu amigo, que imagem deslumbrante. É algo de você guardar pro resto da vida. É algo que só quem tá lá vai conseguir. Imagina aquele mar azulzão, sem fim, você lá. É negócio de rico mesmo, negócio de outro mundo. Então o turismo lá e a economia de lá é movida por essas pessoas que vêm e vai, chegam lá, passam uma semana, 2 semanas, contemplam essa vista, desfrutam de drinks, bebidas, de muitos atrativos que tem lá na ilha de Santorini. E um deles também, pessoal, é o vinho. Por quê?
O vinho de lá é quase que único. Por quê? O solo é vulcânico. O solo é absurdo, o solo de lá. Então tudo que bota lá consegue muito gostoso mesmo. Qualquer fruta, qualquer coisa que vem no solo vulcânico que é muito rico, fica muito bom. Imagina o vinho e a uva, como é que fica? Então lá também tem um dos seus atrativos, que é o vinho. E os desafios atuais, pessoais, é que lá tá ficando muito superlotado. Por ser uma ilha, é um pouco pequeno, né? E muita falta de organização lá, né? Com aglomerações. E imagina só, se acontece um terremoto aqui, que era bem pequenininha, acontece um terremoto aqui, inesperado, porque é impossível parar um terremoto, impossível, porque às vezes a gente não sabe nem quando é que vai acontecer. Tem os sismos, né, que são máquinas para saber como é que tá a sismologia lá embaixo, mas só que tipo assim, é impossível saber quando é que vai ter ou não vai ter. Quando tu vai ver já tá, entendeu? Então, os desafios são esses, que pode ter algum terremoto, pode ter muita gente lá, e a evacuação é algo que não é tão prioritário naquele lugar. Tanto é que já faz 4 dias que estão tentando evacuar uma área lá e não conseguiram ainda. Por quê? O pessoal vive daquilo, né? Então quem quer sair dali? Beleza. Então pessoal, aqui é a formação geológica, aqui é o que é de bom lá, e atualmente como é que tá lá, né? Eu já falei, em 2025, em janeiro de 2025 agora, já houve mais de 7,5 mil sismos nesse lugar. O que é sismo, Neto? O sismo é essa maquininha que fica dando essas interferências, ela fica numa linha reta, aí vai dando essas interferências assim, na linha reta, interferência. Então, teve 7 mil, pessoal. 7 mil. Sendo que o mais forte foi de 5,2. Então, ele vai dando um sismozinho pequenininho assim, aí quando ele dá um bem grandão, ele faz essa disparidade e depois volta. E o maior que teve foi de 5,2, escalarista. E eu acho engraçado quando tem algum sismo aqui no Brasil. Por quê? O Brasil tem sismo, pessoal. Beleza, ele tem sismo. Por quê? São falhas transformantes. São falhas que elas se deslizam assim. O pessoal diz, aqui no Brasil não tem placa tectônica. Não tem a placa tectônica continental, né? A continental da gente e a sul-americana, ela passa lá no mar Atlântico, lá no meio do mar. Está muito distante da gente. Sendo que aqui dentro do Brasil mesmo, tem placas tectônicas transformantes bem minúsculas, são falhas minúsculas. E quando elas se deslizam um pouquinho, acontece um tremorzinho. Beleza. Teve um tremor atualmente na região ali no litoral de São Paulo e Rio de Janeiro, que disseram que foi de 5,2, igual esse aqui. Pessoal, se tiver um terremoto ou um abalo sísmico de 5,2, o mundo inteiro vai saber. Não acha que só você que vê essas notícias falsas, fake news que acontecem muito, o pessoal pega uma página, bota lá, eu vi até em páginas famosas do Instagram. Pessoal, não tem possibilidade nenhuma de ter um terremoto no Brasil, não tem. E se tiver, o mundo inteiro vai saber internacionalmente, porque não tem condição de ter terremoto aqui no Brasil. Mas foi de 5,2, é muito pouco. Não, pessoal, se tiver um de 5,2, o mundo inteiro vai saber. Você tá entendendo? Porque é um lugar que não teve história de terremoto. Tem alguns sismozinhos pequenininhos. Morreu alguém. Aconteceu algum... Não, então não foi um desastre. Aí quando tem aqueles sismozinhos de transformantes, que são placas que deslizam um pouco aqui, até em Caruaru, na cidade de Caruaru, tem muito sobre isso. E cidades como Goiás, Minas Gerais, e também acontece isso, São Paulo. Então quando tem esse sismozinho pequenininho, é muito minúsculo, pessoal. Então a gente não considera nem um terremoto, né? Então, atualmente está tendo muito terremoto lá. Pessoas já foram evacuadas, como vocês viram aqui na reportagem. Pessoas já foram evacuadas. A ilha está sofrendo muito. Até dá para ver essa divisão. Mas por quê? Porque lá é uma área de atividade tectônica muito frequente. Igual a outra área que tem muita atividade tectônica, que é o Arco de Fogo, que é lá no Oceano Pacífico. Depois isso aqui é no Mediterrâneo, e no Oceano Pacífico também tem. Pessoal, vocês têm que colocar uma coisa na sua cabeça. O nosso planeta, ele mexe por dentro. Ele não é parado não. A agenda que está parada aqui. Mas o nosso planeta embaixo está mexendo constantemente. Por quê? Dentro do nosso planeta tem uma coisa chamada magma. E esse magma ele não fica quieto não. Ele fica mexendo. Igual uma criança pequena, fica mexendo pra lá e pra cá. Pronto. Dentro da astenosfera há essa divisão assim que fica se mexendo. Essa massa pastosa que fica se mexendo lá dentro. E as placas tectônicas, elas são como se fossem, ficam se mexendo, igual um relógio. Fica se mexendo. Nosso planeta, pessoal, ele está em constante movimento. Ele não pode parar. Se ele parar, se ele travar, fodeu.
Então, bota uma coisa na sua cabeça, o nosso planeta está mexendo por dentro e quando isso afeta aqui fora, que são esses terremotos, são essas atividades vulcânicas, expandir esse meio de comunicação para outras pessoas e está transformando o ser humano em uma máquina de receber muitas informações e o pessoal fica achando que está acontecendo algo catastrófico, o mundo vai acabar, o mundo não sei o que. Não, pessoal, isso aconteceu, está acontecendo e vai acontecer e só é preciso a gente ter uma consciência geológica, ambiental e saber onde você está para que você não venha ser pego de surpresa. Somente isso. Vai acontecer, se prepare para que você não seja pego de surpresa. Eu estou numa praia, o mar recua. É o quê? Isso não, pessoal. Isso não. Como é que eu vou saber disso? Na aula de geografia aqui com o professor Neto. Então, pessoal, muito obrigado por ter chegado até o final dessa aula. Espero que você tenha gostado sobre a aula de Ilha de Santorini. Espero que você agora tenha aprendido a não acredite em fake news. Veja sempre as bases, as páginas confiáveis para você acreditar numa informação. E muito obrigado por ter chegado até o final desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha com um amigo teu, se inscreve no canal para você conseguir ver mais vídeos sobre a geografia, que com a Geografia com Neto é mais fácil. Pessoal, muito obrigado por ter chegado até o final desse vídeo.